Este podcast foi produzido pela WePod, Inteligência em Podcast. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo para mais um Crime News. Estamos aqui e dessa vez eu não tô sozinho. Eu, vou poder usar o grande poder da Marisa como uma fofoqueira de plantão e como uma opinadora, né, Marisa? Olha, eu não sei se minha opinião é das mais relevantes, né, mas é a minha primeira vez aqui gravando Crime News, a outra foi feita pelo Thiago. Eu não sou uma pessoa muito jornalística, mas tentaremos manter a postura adequada nesse nosso jornal aqui auditível. Assim, é um quadro que a gente fala sobre casos criminais, então a gente não vai sair dando risada e etc. A gente pode rir de coisas que aconteceram, atrapalhadas que rolaram. A gente nunca vai rir de uma vítima. Mas, Marisa, essa semana a gente teve dois podcasts, um na segunda e outro na quinta, porque semana passada a gente teve um problema e esse da segunda também deu um problema na hora. Upar o vídeo na hora dele ser distribuído acabou dando uma demoradinha, ele saiu lá pelas, acho que 11 da noite, saiu meio tarde. Então, espero que vocês tenham gostado. E como as pessoas podem nos ajudar, Marisa? Bom, vocês podem nos ajudar mandando um pix misterioso para o e-mail contato@apenazumpodcast@gmail.com. O Thiago, ele adotou um gato, né? Ele tem 2 gatos, eles são apocalípticos, né? Então eles vivem gostando de desligar o computador do Thiago, puxar cabo, comer fone. Então assim, né, gente? A gente não tem culpa que nossos animais são apocalípticos, então para quem quiser ajudar a gente a custear um fone, a custear um cabinho que falta ali, a gente aceita literalmente qualquer valor. É só mandar para esse e-mail que eu falei para vocês, contato@apenazumpodcast@gmail.com. Mas a forma que a gente mais gosta que vocês ajudem a gente é curtindo esse podcast, é compartilhando com os amigos. Que você acha que se interessaria em saber das notícias que nós vamos falar agora? Tem notícia, assim, enfim, de todos os tipos. E também, né, tira um print, marca a gente lá no nosso Instagram, que a gente sempre recompartilha. E é isso, né? Eu acho que é a melhor forma, né, Thiago, é compartilhar. E o pessoal que for mandar um pix misterioso, manda com uma mensagem, porque a gente adora ler as mensagens por aqui. E essa semana a gente postou lá no Instagram 5 curiosidades nossas, ideias de como o projeto começou, quem deu a ideia. Então vai lá ver, ficou legal. E eu adoro animes ruins. Então se vocês quiserem me indicar animes ruins, meu @ é Senhor Irrelevante, vai estar na descrição. Me indica anime ruim. Se tiver na Crunchyroll, melhor ainda. Beleza? Valeu, galera. Vamos lá então para o primeiro caso. É matéria do G1. Como foram os 14 dias de fuga de Danilo Cavalcante, brasileiro preso nos Estados Unidos? Veja a linha do tempo. Condenado à prisão perpétua por assassinato, Danilo Cavalcante foi preso na quarta-feira, 3/9, após 14 dias de buscas que envolveram a FBI, a SWAT e a Polícia Estadual da Pensilvânia. Marisa, eu vou te fazer uma pergunta. Esse caso não te lembra alguém? Lembro Lázaro. Eu vi várias pessoas comentarem também, né, como esse caso lembrou muito a questão de como foi o caso Lázaro aqui no Brasil, lembrando que nós já temos um episódio completo sobre como foi o caso do Lázaro, com todas as informações. Se você tá a fim de relembrar, ou se você estava morando em Marte e não acompanhou essa notícia, procura aí o nosso episódio sobre o caso Lázaro, e eu tenho certeza, muitas pessoas chegaram a comentar essa comparação. E por quê, né? Thiago, além de tudo, por que lembrou muito essa comparação? Olha, lembrou em vários aspectos.
do aspecto da quantidade imensa e quase incomensurável de policiais e tecnologias usadas, o medo da população, né? Eu senti que foi quase a mesma coisa, né? Nos Estados Unidos só tinha um agravante que, literalmente, como tem arma em toda a casa americana lá, pelo jeito, ele tinha acesso mais facilitado às armas e etc. Então a galera ficou em parafuso, as escolas fecharam. Então eu senti muito isso, e uma das coisas que eu não vou falar, né, mas a grande diferença entre o Lázaro e esse caso, né, do Lázaro não sair vivo e dele sair vivo. Então acho que foi uma das grandes diferenças. Mas vamos lá, voltando à matéria. Após 14 dias de buscas que envolveram agentes da SWAT, do FBI e da Polícia da Pensilvânia, o brasileiro Danilo Cavalcante foi capturado quarta-feira, dia 13 de setembro. O Danilo foi condenado à prisão perpétua em 2021 por matar a facada a ex-namorada Débora Evangelista Brandão. Ele escapou da prisão no dia 31 de agosto, escalando o muro da penitenciária. Considerado extremamente perigoso, chegou a ser incluído na lista de procurados da Interpol. E você viu como foi a fuga, Marisa? É uma coisa meio de filme, assim, né? O vídeo viralizou, né? Obviamente a gente não tem como passar o vídeo aqui pra vocês, mas é literalmente ele colocando as mãos em uma parede, colocando os pés na outra e subindo até se esconder no teto. Por algum motivo ele conseguiu passar e ninguém avistou ele. E é uma coisa assim que se me falassem, a gente estava até falando em off, mas se falassem a gente ia achar num filme meio forçado, né? Putz, o diretor pesou a mão aí, né? Difícil de acreditar. Como não olharam pra cima. Gente, pra vocês verem, às vezes os filmes não tão fantasiosos assim. Então vamos ver a trajetória da fuga. No dia 31 de agosto, ele escala o muro da prisão na Pensilvânia e foge da cadeia. De lá, o criminoso correu pelo telhado e conseguiu ir para uma área de menos protegida, onde ele conseguiu se esgueirar para fora do presídio. Já no dia 1º de setembro, o criminoso é avistado no condado de Chester. Em entrevista do fantástico americano Ryan Drummond, disse que Danilo invadiu sua casa para roubar mantimentos. Ele também teria levado uma faca, além de uma maçã, um pêssego e uma ervilha. Meu Deus, que específico, né? Eu não teria dado falta, porque geralmente quem tem uma maçã, tem várias, né? Só não compro especificamente uma maçã, né? Geralmente, né? Eu achei curioso, né? O cara tá contando bem os mantimentos. O que mais que o Ryan disse? Ele também disse que o fugitivo interagiu com ele, apagando e acendendo as luzes de casa. E Marisa, você já imaginou como é você tá lá, tranquilo na sua casinha, e você vê um criminoso que está sendo procurado, né? Saiu em todos os jornais, ele tá lá em casa acendendo e apagando as suas luzes. Como você ficaria nessa hora? Qual seria a sua reação? Eu teria deixado a casa pra ele, teria eu fugido, eu acho, né? Eu não sei, eu acho que todo mundo que já leu sobre casos criminais, lê sobre esse assunto, eu acho que, eu não sei se eu sou maluca, mas já se imaginou como você estaria nessa situação, se sua casa fosse invadida. Tem muitos casos de serial killers que a gente já trouxe aqui que invadiam casas, né? Não é o caso do Danilo, ele não foi um serial killer, mas enfim. Aí às vezes eu fico pensando, nossa, o que eu ia fazer? Eu acho que muitas vezes a pessoa não tem reação, né? Acho que ia ser meio que isso comigo, não ia ter reação. Eu acho que num primeiro momento eu ia ficar parado, assim, só tipo, tranquilo, ficar na tua, fica peixe que eu fico peixe, sabe? Tipo, segue tua vida, porque, tipo, literalmente não quero entrar nesse rolo. Em 2 de setembro, Danilo foi flagrado pelas câmeras de vigilância do condado, a poucos quilômetros da prisão. No dia 4 de setembro, as câmeras de segurança registraram o fugitivo. Em 6 de setembro, um morador da área relatou ter visto Cavalcante no leito de um riacho em sua propriedade. As autoridades também relataram que o Cavalcante foi visto 2 vezes nas regiões de buscas que abrangem a área de Longwood Gardens, no Jardim Botânico local. Então, basicamente, ele estava numa cidade pequena, de poucos habitantes, sendo considerado um foragido com alta periculosidade e sendo visto várias vezes, sendo visto por câmeras, as pessoas identificando que ele estava passando por aí, e meio que o terror estava tomando conta. Eu lembro que dessa vez eu senti que uma das grandes diferenças entre ele e o Lázaro
é o nível de exposição, né? Pareceu que essa vez foi muito maior, assim, muito mais intensificado. Em 9 de setembro, o brasileiro teria roubado uma van que estava com as chaves no contato durante um evento em Jones End Farm, no bairro de Glenmore. Depois foi para a casa de um conhecido, onde foi visto na câmera da porta de entrada com a barba feita. Por volta das 10 horas e 7 minutos, também teria ido à casa de um outro antigo colega de trabalho. Já no dia 10 de setembro, a van roubada foi encontrada abandonada em um campo atrás de um celeiro em West Nelmel Township por volta das 10 horas e 40 minutos da manhã. E isso, na época, eu lembro que os policiais ficaram muito felizes por causa disso, porque eles estavam com muito, muito medo desse cara conseguir fugir, e aí ele podia ir para qualquer lugar dos Estados Unidos. Eles, claro, que fizeram cercos, mas eles estavam com muito medo porque ele tinha acesso a um carro e, tipo assim, eles estavam com muito medo que ele fugisse, sério, estavam muito medo. Já no dia 11 de setembro, segundo o tenente-coronel George Bivens, um dos responsáveis pela operação de busca, Cavalcante conseguiu roubar um rifle na garagem de uma casa da região por onde ele passava na noite de segunda-feira, a cerca de 32 quilômetros da prisão onde ele fugiu. Então ele já tinha conseguido um carro, já estava conseguindo ir mais longe do lugar onde ele estava preso, né, Marisa? Já... E agora estava armado. Então, um cara altamente perigoso que está armado. Então, já no dia 12 de setembro, segundo esse relato, nós o consideramos desesperados, o consideramos perigoso. Toda a dinâmica confirma para nós que ele tem uma arma. Então, ele estava armado, ele era uma pessoa acuada com arma. Então, era bem preocupante. Já no dia 12 de setembro, o coronel-tenente George Bivens, responsável pela operação de buscas, afirmou ter certeza que ele estava dentro do perímetro de busca estabelecido e que seria preso quanto antes. Porque o medo deles era esse, que ele conseguisse, render alguém e fazer essa pessoa fugir com ele, sabe? Sei lá como. Me bota no porta-mala, senão eu vou fazer alguma coisa com você, sabe? Alguma coisa assim. E aí, depois que eles viram que a avó estava lá e acharam que ele estava muito mais acuado, eles tiveram certa confiança que eles iam conseguir prender ele, né? Porque os policiais estavam muito confiantes que eles estavam no perímetro. E já no dia 13 de setembro, um morador indica para a polícia que o alarme anti-roubo da casa foi acionado. Com as câmeras térmicas, a polícia detectou a presença na mata. E essa foi uma das outras diferenças. Como estava muito calor, teve vezes que eles nem conseguiram usar esse detector. Então, a temperatura teve que baixar um pouco para eles conseguirem, né? Após a passagem de uma tempestade de raios, os policiais voltam à operação cercando o brasileiro. Em 13 de setembro, Danilo tenta se arrastar pela vegetação rasteira da região, quando é imobilizado por um cão farejador. No dia 13 de setembro, a polícia comemora a prisão e leva Danilo em um carro blindado para a delegacia de Avondale. Apesar da mega operação envolvendo aproximadamente 500 policiais, caramba, os fatores determinantes para a prisão foram o uso de câmeras térmicas e a presença de cão farejador. Caraca, é muito policial. Os doguinhos sempre arrasando. Claramente o doguinho. É muito policial. Gente, o treinamento de cães farejadores é algo muito interessante. Se vocês não tiveram a oportunidade de pesquisar, entender bem o trabalho desses cães, é muito interessante, né? Inclusive aqui em Curitiba, para quem for da região e estiver pensando em adotar um pet, vira e mexe, eles fazem feiras de adoção onde você pode adotar um cão que trabalhou, né? Foi um cão de serviço, trabalhou como cão farejador. Depois de um tempo eles se aposentam, né? E você pode adotar um cachorrinho desses, né? Vale a pena ficar ligado nessas páginas aí que falam notícias de Curitiba, que vira e mexe, rola essa feira de adoção. Vamos lá então para a cronologia da prisão. Em 2017, o Danilo é réu por um homicídio no estado do Tocantins. Um homem foi morto a tiros em uma praça, supostamente devido a uma briga relacionada a um conserto de um carro. E aí, é uma das coisas que me chamou muita atenção. Como que esse cara conseguiu ir para os Estados Unidos numa boa? Porque pelo que eu vi, ele foi legalmente para os Estados Unidos, mas que rolou um conflito, assim. E aí, já começam umas outras coisas, né? E o que acontece? A polícia brasileira só dá atenção para esse caso depois que ele é preso nos Estados Unidos, que gera toda essa comoção. E aí tá tendo meio que uma briga jurídica para saber se ele vai ser deportado, se ele não vai. Mas pelo que eu ouvi na mídia americana, ele não vai ser extraditado para o Brasil,
porque os americanos têm muito medo dele vir para o Brasil, tipo, ficar só alguns anos, então eles preferem que ele fique lá e que ele seja condenado pelo sistema de justiça dos Estados Unidos. Alguns críticos a isso falam que, putz, tá gastando dinheiro do Estado com um cara que podia estar no Brasil preso, sabe? Tipo, seria problema no Brasil. Em 2021, ele teria matado a ex-namorada com uma faca. Já em agosto de 2023, 2 anos depois do crime, ele é condenado por homicídio e ele recebe uma pena de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. E você, Marisa, o que você achou disso tudo? Você achou que dessa vez, você que é uma produtora de conteúdo no TikTok, o que você achou que foi produzido no TikTok sobre esse caso? Você achou que teve muitos exageros? Porque na questão do Lázaro estavam uns exageros retóricos absurdos, né? E nesse caso, você achou... Teve bastante fervo no TikTok, pelo menos até onde eu vi. Mas quem acompanha meu conteúdo sabe que raramente eu comento sobre essas notícias que estão acontecendo, né? Geralmente eu comento, tipo, agora, nesse momento aqui com o Thiago, né? Que já passou, porque daí eu acho melhor, até porque, tipo, foi um caso que estava nos Estados Unidos, né? Não tinha muito, assim, como eu, uma criadora de conteúdo onde 98% dos meus seguidores moram no Brasil, ajudar em muita coisa, né? Mas agora eu acho que é importante, talvez, a gente ver, né, toda essa situação, né, repensar em certas questões de segurança, mas não foi tanto como o caso do Lázaro, até porque eu acho que tem essa diferença, né, do caso do Lázaro ter acontecido no Brasil, acho que é uma coisa que pesa um pouco, mas até nessa questão da mídia em peso é semelhante nos dois casos. E assim, o que chamou bastante a atenção foi que ele efetivamente sabia o que estava fazendo também. Também consideravam ele como mateiro, assim como o Lázaro, né? Que, tipo, ele conseguia se esgueirar, conseguia fazer várias coisas, tanto que ele tentou fugir, e ele só foi pego por causa do cão. Então, a polícia realmente teve um cuidado. E outra coisa que me chamou a atenção foi que eles não quiseram matar ele, né? Ele foi só preso e as imagens dele sendo preso é bem impactante, né? Porque é um cara que efetivamente, eu acho que ele tem, pelo que diziam, ele tinha 1,70m, 1,60m, uma pessoa pequena que tá literalmente cercada de um monte de policial. Parece até um filme de um narcotraficante sendo preso, assim, de tantas pessoas que tinham, né? Eu acho que eu achei que ficou bem bom a retrospectiva, tipo, eu acho que não teria muito mais para falar. A próxima notícia, gente, a fonte são várias, mas o site que a gente vai usar é o Atlanta News First. É um site lá dos Estados Unidos. A notícia foi publicada no dia 31 de agosto de 2023. Basicamente, um homem foi preso no condado de Jasper, acusado de tentar vender uma jovem de 16 anos, né, vender as informações pessoais dela na Dark Web, com o propósito de que quem comprasse essas informações a sequestrasse. Bom, nessa notícia, a mãe da garota de 16 anos conversou exclusivamente com, né, os jornalistas desse portal, e ela disse, né, que ela sempre foi uma pessoa muito preocupada em relação aos locais que a família visitava, onde eles iam para as férias, né, que ela nunca imaginou que o mal, vamos dizer assim, pudesse estar tão próximo a eles. Ela disse que do nada, imagina isso, gente, no dia 29 de junho, alguns agentes do FBI bateram na porta dela e deram essa notícia que a gente deu pra vocês. Ela falou que na época ela já tinha ouvido falar sobre a Dark Web, até mesmo em filmes, mas ela não sabia exatamente como que funcionava. Nisso, os agentes do FBI teriam contado pra ela, né, que eles receberam uma informação anônima de que a filha dessa mulher, né, a menina de 16 anos, estaria em perigo. De acordo com ela, né, no post que foi feito, né, onde essa pessoa venderia nome completo, número de documento, endereço e por aí vai, tinham 2 fotos. Uma era uma foto da família nas férias que eles tiveram, né, nas férias que eles fizeram no ano anterior, e nessa foto, né, a foto que estava nesse post de compra na Dark Web,
É uma propaganda, né, gente? É bizarro pensar isso, mas estava lá como se fosse uma propaganda, né? A própria mãe, né, que eu tô lendo a fala dela, ela usa on the ad. Ad vem de advertisement, né, que é propaganda, né? Ela falou que lá tinha uma foto aonde estava escrito item, entre aspas. E item era a forma que eles estavam se referenciando àquela menina quando eles fizeram esse anúncio. Bom, o que mais que dizia, né? Eles falaram, né, que a pessoa que comprasse aquelas informações, né, sobre a menina, onde eles moravam, como que era a rotina dela, seriam informações vendidas para quem tivesse interesse em sequestrar aquela menina. O homem em questão, né, que foi acusado por fazer esse post, que foi preso, se chama Kelly Garvett Ive, ele tem 41 anos. A mãe disse que ela conhecia ele. Ela falou que acha que ele esbarrou com ela, tipo, uma vez, assim. Ele é meio que vizinho da família, mas eles se esbarraram uma vez na igreja. Mas ela disse que eles não eram amigos. Ela até falou que eles eram amigos nas redes sociais, né? Eles se tinham nas redes sociais, mas eles não se conheciam. A igreja da cidade confirmou que ele era um membro ali da igreja, mas que ele não estava participando dos eventos fazia mais de 1 ano e meio. Típico cidadão de bem, né, Marisa? Cara que passa desapercebido, que tá lá perto. Então é por isso que a gente sempre fala, tomem muito cuidado com o entorno de vocês. Eu sei que é meio chato falar isso, porque parece que a galera do True Crime é meio paranoica. E de fato você vira um pouco mais paranoico. Mas, gente, ter segurança na internet, eu acho que até a Marisa já falou, tomem cuidado de postar onde vocês estão, quais são seus hábitos, porque isso é realmente preocupante, isso traz informações sobre você, e informação, gente, é muito valiosa, até para cometer crimes. Então, aí é a prova viva. Até crimes cibernéticos, né? Não necessariamente o crime presencial, vamos dizer assim, mas crimes cibernéticos podem destruir vidas também. Ela falou também que as fotos que estavam no anúncio, né, ali naquela propaganda, foram tiradas do Facebook dela, que era uma conta privada, então ele conseguiu ter acesso a essas fotos, porque, como eu falei, ele era conhecido ali da região, então ela tinha ele no Facebook, por isso que eu falo, né, gente, tem que tomar cuidado com essas coisas, principalmente com a foto, né, das crianças, dos adolescentes, porque olha a merda, né, Thiago, vou usar essa palavra, desculpa, que poderia ter dado, e se um maluco tivesse comprado as informações? É que a polícia conseguiu interceptar antes. E pode ter certeza, gente, que esse provavelmente não é o único post que existe na Dark Web vendendo informação de adolescentes e de crianças, né? Esse cara, né, o Ive, já foi preso, tá? Ele vai ser acusado de tráfico sexual, de tentativa de homicídio, abuso contra crianças e por aí vai. Então, assim, tem muita coisa pra rolar ainda, ele não foi julgado e eu tenho uma certeza absoluta que isso só vai abrir um buraco pra mais coisa ruim, sendo sincera. Basicamente, essa é aquela notícia que tem algumas pessoas que falam, essa notícia não deveria existir, essa notícia não é importante, ou, vai dar ideia nas pessoas. Não vai dar ideia, gente, isso já tá acontecendo, sabe, vamos parar um pouco de hipocrisia, porque eu vejo que muita gente fica, não, mas o problema é do jornalismo, porque tipo, mas você quer que a gente só finge que não tá acontecendo? Tá acontecendo, cara, escrito ou não, e aí, como vocês não viram, mas essa matéria é do Atlanta News First, né? Então a Marisa fez uma tradução simultânea que usou todo anos de curso de inglês que não paga a gente, então a gente não vai fazer anúncio grátis, mas... Não, meu curso de inglês foi da UTFPR, ensino público, então assim, aprendi tudo na faculdade pública, então pode falar, né? E a mãe, só pra concluir ali, ela chegou a comentar pros jornalistas que a filha, a sorte, ela fala que ela teve, porque foi tudo muito rápido. Ela falou que esse post, tipo, por exemplo, foi feita 3 semanas antes de a bomba vir à tona, né, dela descobrir o que estava acontecendo, e nessas 3 semanas o carro da filha dela tinha quebrado, que era uma informação que estava no post também, placa do carro, modelo do carro. A filha tinha decidido cortar o cabelo e pintar, então meio que todas as informações que estavam no post, mesmo que de uma forma indireta, já tinham mudado. Então ela fala que, tipo... seria mais difícil identificar ela, digamos assim. A rotina dela, ela não ia estar com o carro, ela ia estar com uma cor de cabelo diferente,
diferente, um corte de cabelo diferente. Então, assim, ia dificultar, mas é aquilo. Ainda assim, é muito preocupante. E para vocês verem que tem que ter muito cuidado nas redes. Eu, particularmente, tenho um grande problema em expor a minha vida pessoal na internet, né? Porque eu tenho muito medo, eu sou muito tímido e medroso na internet, um pouco, por assim dizer. Mas é bizarro, né, Marisa? É bizarro pensar nisso e como a Dark Web é terra de ninguém. Bom, gente, a próxima notícia eu recebi de um seguidor, hoje, inclusive, né, no dia que estamos gravando esse episódio, o seguidor que mandou foi o Diego Martins, ele é lá de Portugal, então um beijo para todo mundo de Portugal, que a gente sabe que muitos de vocês acompanham a gente de lá, e de outros países também, né, de língua portuguesa, então um beijo para os ouvintes de Moçambique, de Angola, e também para os nossos brasileiros. Então essa notícia foi uma coisa que aconteceu meio que agora também, e envolve um caso lá de 1972. Essa reportagem tá no site Observador, lá de Portugal, e o título é Debbie Lynn desapareceu em 1972. Só agora se sabe a identidade de quem a assassinou e violou a menina de 9 anos, né, gente? Então aquelas coisas que a gente sempre menciona, como é triste esse tipo de caso, eu acho muito triste essa questão de casos que demoraram anos para serem solucionados, mas ao mesmo tempo dá uma pontinha de esperança, não sei se o Thiago se sente assim, de pô, que bom que a tecnologia forense está crescendo, que a ciência forense está crescendo, porque talvez essa coisa de casos demorarem 40, 50, 30 anos de serem solucionados, no futuro não seja uma coisa tão frequente, né? Essa coisa aí dos cold cases que a gente sempre fala aqui no podcast, né? É sempre importante a gente incentivar o desenvolvimento científico, a produção de conteúdo acadêmico, porque tudo isso auxilia para que a tecnologia, as informações aumentem e os casos, né, sejam solucionados cada vez mais rápido, né? Porque combina um pouco com o que o Thiago disse, né? A gente não pode fazer de conta que não está acontecendo e que aconteceu, porque infelizmente é uma coisa que não né, Thiago? A gente não tem esperança que, sei lá, daqui 5 anos não haverão mais crimes. Não, gente, é uma coisa que vai acontecer. E outra coisa que eu acho também, que eu tava lendo algumas matérias sobre, acho que foi no Washington Post, mas eu não tenho certeza, que é tipo uma matéria que, basicamente, a diferença dos crimes atuais agora é que as pessoas têm, o grande medo dos investigadores é que os crimes comecem a você não conseguir identificar o porquê, sabe? Tipo, aquela questão de territorialidade, etc. Pela internet trazer essa questão de inovação ser mais difícil de entender o motivo do porquê está acontecendo aquilo e etc. Então, acho que esse é o grande medo dos investigadores, tipo, saber os motivos. Mas a internet, tipo, todo mundo deixa rastro na internet. Então, como a Marisa falou, se for bem treinado, se tiver uma equipe boa, vai conseguir, né, descobrir. Isso, e temos que trabalhar cada vez mais para que mais profissionais sejam capacitados, né? Mas vamos para a notícia, né? Vamos começar do começo. No dia 13 de janeiro de 1972, a Debbie Lynn desapareceu de sua casa na cidade de Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Para ir, basicamente, nesse dia ela ia dar um recado pro vizinho dela e depois disso ela nunca mais foi vista. Durante mais de 2 semanas, as autoridades procuraram intensamente por ela e o corpo dela foi encontrado por um estudante universitário que se juntou às equipes de busca. O estado do corpo evidenciou imediatamente que a criança não tinha desaparecido por acaso. Os sinais de violência e estrangulamento levaram logo as autoridades a procurar um possível homicida, mas além de não haver pistas suficientes, tendo a polícia apenas recolhido uma amostra de cabelo e outra de tecido, a tecnologia da época, né, não ajudava a que se dessem novos passos na investigação. Os anos passaram, mas a família nunca desistiu de descobrir a verdade. Em outubro de 2001, olha só, gente, caso de 1972, agora a gente foi para 2001, o FBI analisou essas amostras e excluiu alguns dos primeiros suspeitos da lista, segundo informações fornecidas por Flynn Boward, procurador distrital do condado de Colby. A investigação ficou mais ou menos por aí, né, sem avançar muito, porém em 2015 o pedaço de tecido voltou a ser enviado para uma nova
e mais atualizada análise, tendo sido possível concluir que pertencia a um indivíduo do gênero masculino. A polícia tinha finalmente uma pista sólida. Em 2019, novas análises e um novo beco sem saída. Esse ano, no entanto, foram reveladas as respostas procuradas pela família, né? Este ano, no caso, agora, né, gente, 2023. Vale lembrar, gente, pensa, foram quase 50 anos aí com esse caso sem solução. Então, o assassino era William B. Rose, que teria familiares ali na zona de residência da criança, né? E que se suicidou 2 anos depois do desaparecimento da Debbie. Os familiares foram constatados pelas autoridades e procedeu-se à exumação do corpo para fazer os testes de DNA, ou como fala lá em Portugal, né, ADN, que corresponderam com as amostras de cabelo e tecidos e encontrados na zona do crime. Aí, agora a gente vai ter uma fala do investigador Ron Walter, que ele diz: se ele estava a conduzir por ali, deve tê-la visto. Acho que foi um crime de oportunidade. Então, Ele viu-a sozinha crime e a de raptou, oportunismo, né? A pessoa não necessariamente saiu para fazer um crime aquele dia, mas ela viu ali uma oportunidade de fazer e assim o fez. O homem já havia sido detido por problemas relacionados ao álcool e teria cometido suicídio por temer ser preso por conta do homicídio da Debbie. Melvin Hadel, irmã da vítima, já reagiu à notícia em conferência à empresa citada pelo site The Guardian. E mesmo sem deixar de lamentar que seus pais não estavam vivos, né, para testemunhar esse momento, Handel disse que se sente aliviada com o fim de um pesadelo no qual a sua família viveu por mais de 50 anos, e ela disse: "Isto acabou finalmente, só quero agradecer a todos que colaboraram para que esse dia finalmente chegasse." E aí, Thiago, o que você achou dessa notícia? Você tinha ouvido falar dela? Acho que não, né? Não, que além de ser de Portugal, é uma bem antiga. Mas eu fico pensando, sabia que esse miserável ele podia ser tipo um assassino do Golden State, alguma coisa do gênero, sabe? A única coisa é que ele literalmente acreditou que teria sido preso antes. Tipo, que raiva. Mas é aquela coisa que a gente falou, né? E que foi explicitado na notícia, né? Infelizmente, a tecnologia da época, ela não podia fazer muito ali com aquele cabelo, com aquele fragmento de tecido, só por outros tipos de provas que eram utilizados na época, né? Mas é muito interessante, né? Isso que foi feito na época, né? De preservar esses itens, né? Porque o pessoal sempre fala, pô, mas como que... Por que eles guardavam? Justamente porque sempre tinha, né, principalmente antigamente, essa esperança de que um dia a tecnologia iria avançar e que eles iam conseguir fazer alguma coisa, né, com aqueles fragmentos ali, né, com aquelas evidências que estavam ali, e foi justamente o que aconteceu. Por isso que muitos casos têm sido solucionados recentemente, ou ali no começo dos anos 2000, alguns casos que já estavam meio parados começaram a ser solucionados, né? Não a descoberta do DNA, né? Mas a utilização do DNA em casos criminais foi uma coisa, assim, determinante, né? Eu acho que existe a história da investigação antes e depois do DNA. Sim, claramente, porque ajudou muito a desenvolver essa tecnologia e a ter esperança em caso, porque, cara, imagine você ser um investigador desse tipo de crime, deve ser muito frustrante, porque, assim, nesses casos, meio que o que acontece é ter prova testemunhal, uma pessoa que acompanhou, que testemunhou um acontecimento, aconteceu alguma coisa estranha aqui ou acolá. Se não tem isso, gente, é muito difícil. Tipo, Impressão muito difícil. digital. E olha lá, né? A gente já falou aqui do caso do Richard Ramirez, né? Eles tinham a impressão digital, mas mesmo assim já era um trampo gigantesco, né? Quem não viu ou não sabe dessa parte de como foi a investigação, como na prisão do Richard Ramirez, dá uma olhada no nosso episódio sobre ele, né? Se você tem uma notícia que saiu aí na sua cidade, ou uma notícia que você gostaria que a gente trouxesse aqui para esse quadro do Crime News, manda pra gente, pode mandar no meu Instagram, ou no Instagram lá do nosso podcast, né? Ou apenas um podcast, tá lá no Instagram também. Que a gente vai fazer o filtro e mês que vem a gente volta com mais um Crime News. Valeu, galera. Até a próxima. Rompemos nossa programação.
Deixa eu só esperar o lixeiro passar. Ah, esqueci de pôr o lixo. Temos ao vivo um lamento, gente. É difícil, né? O mundo da... é muito triste quando você esquece de passar o lixo. É o orgânico ou reciclável? Aqui onde eu moro, gente, passa segunda, quarta e sexta. O lixeiro. Eles pegam todos os lixos e já separam. Se você não colocou na segunda, na quarta e na sexta, você se lascou. É só sexta-feira agora que vai dar pra pôr o lixo, porque daí não é todo dia, gente. Aqui não é todo dia. Tem inveja. Lá na casa do meu namorado, eles passam todo dia. Acho maravilhoso isso, né? Mas enfim, né? Aquelas coisas que acontecem.